Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Antes de iniciarmos a nossa videoaula, gostaria de deixar alguns avisos. O primeiro aviso, não se esqueçam de fazerem as atividades de artes e de educação física, ok? É muito importante fazer essas atividades, pois também conta como nota e frequência na disciplina de educação física e na disciplina de artes, ok? Vamos seguir agora com as orientações das aulas do dia. Hoje é quinta-feira, dia 18/6/2020. Em ciências, vocês irão fazer do livro didático Ápice Interdisciplinar, da página 212 a 213. O título da atividade é Por uma alimentação saudável. Em língua portuguesa, vocês irão fazer uma produção de carta de leitor. O tema da carta será Aterros sanitários da cidade de São Paulo. Como que funcionam os aterros sanitários aqui da cidade de São Paulo? Ok? Então vamos desenvolver uma carta ao leitor referente a esse tema. E no livro Aprender Sempre irão fazer a atividade 7 do livro Aprender Sempre. É aquele azulzinho com material de apoio que o governo nos enviou. Para os alunos de plano pedagógico individual, formular 5 frases com as palavras destacadas. As palavras são plantação, preservação, toxina, nuclear e pesquisa. Em matemática, vocês irão fazer alguns cálculos e irão escrever os números de 1000 a 1100. Em nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma interpretação, ok? Interpretações de textos informativos. Vamos buscar informações desses textos informativos, ok? Então, vou colocar o primeiro texto aí na tela para que vocês possam me acompanhar. Então, está o primeiro texto, que atividade número 7, o título do texto é Trechos limpos do Tietê, tem metais pesados, homem pode ser contaminado. Mesmo em trechos considerados limpos, onde pescar é algo comum, o Tietê esconde riscos à saúde, como em pontos poluídos. Cromo, zinco, cobre, níquel, cobalto, cádmio e chumbo, entre outros metais pesados, estão depositados no fundo do rio. Os mais pesados presentes nos sedimentos do rio Tietê podem contaminar o ser humano por meio da cadeia alimentar ou até durante contato com a pele ou com a água, afirmam especialistas. Quem se alimenta de peixes do Tietê pode ser afetado. Uma pesquisa constatou que excesso desses elementos ao longo dos 1.150 quilômetros do rio, que atravessa o estado, em vários pontos, é usado para pesca e turismo. Em Pirapora do Bom Jesus, famosa pela espuma gerada pela poluição, o zinco no fundo do rio está 2 vezes além do limite. O trecho do rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo, não foi pesquisado pelo fato de o sedimento do fundo ter sido mexido nos últimos anos em ações de retirada de acúmulo de sujeira no leito do rio. Agora vamos à questão. A ilustração do texto destaca A. Os efeitos da poluição do rio. B. A vida de um caranguejo em um rio despoluído. C. A morte de um peixe provocado pela limpeza do rio. D. O tratamento que o caranguejo dá às águas do rio. Então tem uma imagem aqui, né, do texto, que tem um caranguejo tentando pegar a água, que a água está poluída do rio, encher a garrafinha de água, tem um peixe morto, ok? E tem uma quantidade enorme de lixo em volta desses animais aquáticos, certo? E aí, é importante também, e muito interessante, que vocês destaquem as informações relevantes do texto. Então, é bom que vocês sublinhem as informações que vocês acharam mais relevantes, pois assim fica mais fácil vocês encontrarem também as respostas das questões. Então vamos lá interpretar a questão primeiro. A ilustração do texto. Então,
ele está falando sobre a ilustração do texto. O que quer dizer, o que destaca a ilustração do texto, mas também seguida do texto escrito. O texto escrito está falando sobre o rio Tietê, que ele está poluído com muitos metais pesados a quilômetros do rio, que estão contaminados com esses metais pesados e que há partes que aparentemente estão limpas, né, na sua superfície, mas na profundidade do rio estão contaminadas, e há muitos pescadores que pescam esses peixes do rio com perigo de serem contaminados. Então, o rio ele pode ser muito prejudicial à saúde humana. Então, quer dizer que esse rio ele está muito poluído. Então, vamos lá. Agora vamos às questões novamente. A ilustração do texto destaca A. Os efeitos da poluição do rio, a vida de um caranguejo em um rio despoluído. C. A morte de um peixe provocado pela limpeza do rio. E D. O tratamento que o caranguejo dá às águas do rio. Então, vou dar um tempo aí para vocês pensarem a partir das informações que nós já discutimos aqui, ok? Para verificarem qual é a resposta correta. Vou dar um tempo aí para vocês. É isso aí, galera. Vocês estão ficando cada vez e cada dia melhor. Resposta correta. Então, a ilustração demonstra os efeitos da poluição do rio. Que um rio poluído, ele acaba matando o peixe, ok? O caranguejo está com aspecto de doente. E é claro que num rio poluído, ele acaba também por contaminar as margens e tudo que é ao redor ali fica poluído e com muitas sujeiras em volta do rio. Certo? Agora vamos à próxima questão, galera. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. O título é Os prós e contra dos transgênicos. Lembrando que esses textos são textos informativos. O texto informativo serve para levar informação ao leitor, tanto de reportagens, de investigação ou de pesquisas no meio acadêmico e no meio científico, para propagar essas informações de coleta de dados, ok? E de informações através de estudos científicos. Então vamos lá. Combate à fome. Um dos benefícios que os transgênicos poderiam trazer é comida mais barata para milhares de pessoas famintas e subnutridas em todos os países pobres do mundo. Sabe-se que há mais de 800 milhões de famintos sem condições mínimas de sobrevivência em todo o mundo. As plantas transgênicas são mais resistentes e aparentemente podem reduzir o custo de produção, viabilizando uma maior oferta de comida, então mais barata. Além disso, pode-se enriquecer tais alimentos com mais vitaminas, como o novo arroz transgênico, rico em vitamina A, ou usá-los em tratamentos específicos. Riscos à saúde. Estudos feitos por empresas internacionais interessadas na liberação do cultivo e comercialização de alimentos transgênicos têm sido contestados por inúmeros cientistas. Segundo boa parte deles, alguns riscos à saúde, como riscos de alergia, podem ocorrer. O mais temido dano que os transgênicos podem causar à saúde do homem é a resistência de micro-organismos causadores de doenças, como bactérias que causam infecções. Não há notícias que isso tenha ocorrido de fato, mas especialistas não descartam esta hipótese. Cobaias alimentadas com transgênicos têm apresentado alterações em seu sistema imunológico em vários órgãos vitais. Ok? Vamos agora às questões do texto. O autor do texto apresenta dois argumentos contra o uso de alimentos transgênicos. A. Que aumentaria a produção e o enriquecimento nutritivo dos alimentos. B. Podem trazer riscos à saúde e tornar mais resistentes micro-organismos causadores de doenças.
C. São ricos em vitaminas e por isso podem causar doenças. D. Podem produzir bactérias e os transgênicos são alimentos mais caros. Então, para quem não sabe o que são os transgênicos, são alimentos geneticamente modificados e transformam a sua estrutura genética, ok? A sua estrutura do seu DNA, então ele é geneticamente modificado, esses alimentos. E aí, o texto traz várias informações que os transgênicos, tem várias informações no texto, podem trazer alguns benefícios e matar a fome de milhões de pessoas, mas também há argumentos que são contra. O primeiro argumento lá, um dos primeiros argumentos que eles falam, é que os transgênicos podem fazer mal à saúde, mas algumas cobaias foram testadas e alguns efeitos colaterais aconteceram com essas cobaias. É basicamente essa informação que o texto traz, essa discussão sobre os transgênicos, se eles trazem benefícios ou podem trazer aí malefícios para os seres humanos. Então vamos às questões do texto agora, ok? Vamos lá. O autor do texto apresenta 2 argumentos contra o uso desses alimentos. O autor do texto apresenta 2 argumentos contra o uso de alimentos transgênicos. Então, quais são esses argumentos contra? Então vamos ver se nós encontramos. A. Que aumentaria a produção e o enriquecimento nutritivo dos alimentos. Então, ele está falando que na A, que aumentaria a produção e o enriquecimento nutritivo dos alimentos, não é um argumento contra, que seria um argumento a favor. Certo? Vamos lá na C. Direto para C para ver. São ricos em vitaminas e por isso podem causar doenças. Então aqui ele está usando um argumento a favor e um contra, porque ele está dizendo que eles são ricos em nutrientes, ok? E podem causar doença. Então também eliminaríamos a C. Vamos lá. Na D. Podem produzir bactérias e os transgênicos são alimentos mais caros. Então, agora vamos analisar entre a D, vamos analisar a B. Podem trazer riscos à saúde e tornar mais resistentes os micro-organismos. Então a D, ele fala que podem produzir bactérias e os transgênicos são alimentos mais caros. A B, podem trazer riscos à saúde, o texto enfatiza isso muito bem. E podem tornar os micro-organismos causadores de doenças mais resistentes, ok? Então, ficaríamos com a questão B. Lembre-se que é muito importante ler o texto mais de uma vez, leia o texto 3 vezes, sublinhe o texto nas partes mais interessantes, leiam as questões mais de uma vez também para ter entendimento das questões e aí vocês vão começar a ter mais clareza referente às interpretações de texto, ok galera? Então foi nossa aula de hoje aí, interpretação de textos informativos e até a próxima aula galera, tchau, tchau!